Problemas com o entendimento de Docker, o que é, para que serve, onde eu utilizo e qual é a sua usabilidade afinal. Fala pessoal, beleza? Marioto aqui e hoje o assunto é Docker. Se você ainda não sabe o que é, ainda não entende, esse vídeo é para você. Bora comigo. O Docker é uma ferramenta que ajuda os desenvolvedores a criar e executar aplicativos de forma isolada, evitando conflitos de dependências e problemas de compatibilidade. Com Docker, basicamente é possível criar imagens que se transformarão em containers, gerenciar e automatizar tarefas de implantação, seja em ambiente de homologação, de testes ou até mesmo de produção, de qualquer tipo de aplicativo. Imagine a seguinte situação: uma empresa qualquer, invente um nome, possui um Squad Y. Esse Squad Y é responsável por desenvolver uma solução para um grupo de pessoas usuárias. E essa solução, por sua vez, está trabalhando com 4 principais stacks: Node.js, MySQL, React, Python. Mas agora, vamos imaginar que cada uma dessas pessoas podem e provavelmente estão trabalhando em sistemas operacionais diferentes, seja ele um Ubuntu, Windows, macOS ou qualquer outra variação existente aí no mercado. Então, vamos pegar o nosso querido Node e dar um zoom e bisbilhotar qual é a versão de cada pessoa desenvolvedora. Então imagine que podemos ter pessoas desenvolvendo localmente na versão 19, versão 16, versão 18, 14 ou qualquer outra versão do Node. E é aqui que tem o grande ponto de atenção enquanto estamos desenvolvendo em time. Se cada pessoa resolve desenvolver em uma versão diferente de uma tecnologia específica, pode acontecer que na hora do merge eu tenha uma pessoa com uma versão menos atual, vamos dizer assim, e uma pessoa com uma versão mais atual. Se essa pessoa que está na versão mais atual utiliza uma função que ainda não existe nessa versão antiga, provavelmente na hora de uma utilizar o código da outra, vai ter algum tipo de problema. O código vai quebrar e vai vir aquela famosa frase de que na minha máquina funciona. E o Docker ele vem para resolver justamente essa dor. O Docker vai criar um container com uma configuração base, vamos dizer assim, com uma configuração padrão para aquela aplicação, onde todas as pessoas do time vão utilizar aquela configuração, ou seja, vão todos trabalhar de forma homogênea e não teremos o problema de versões diferentes com pessoas diferentes enquanto desenvolvemos essa aplicação. Existem algumas coisas importantes que precisamos entender antes de colocar uma aplicação ou qualquer coisa para executar no Docker. Bom, tudo começa pelo nosso arquivo de Dockerfile. O que é o Dockerfile? O Dockerfile é como se fosse a receita do bolo, é o guia, o passo a passo que o Docker deve seguir para criar uma imagem, para que então essa imagem se transforme em um container em tempo de execução. Mas o que a gente precisa informar no Dockerfile? Lembra que uma das coisas que eu disse é que justamente temos problemas de versionamento entre esse tipo de coisa? Então imagine o seguinte: o Dockerfile vai nos fornecer uma base para que todo mundo trabalhe na versão 18.14 do Node. Esse aqui é um exemplo de um Dockerfile para executar uma aplicação React, mas poderia ser qualquer outra aplicação, seja ela Python ou qualquer outra tecnologia. Então imagine que eu estou falando que eu quero utilizar uma versão 18.14, eu quero ter um diretório para trabalhar dentro desse container, e aqui eu faço, o fluxo necessário para iniciar uma aplicação React. Então eu preciso copiar esses package.json para dentro do meu container, executar a instalação de todas as bibliotecas dependentes, fazer um copy do restante dos meus arquivos, ou seja, dos meus próprios códigos, entre outras ferramentas presentes no meu projeto, e por fim, inicializar um npm start para que a aplicação fique disponível em algum lugar. E o que acontece a partir do momento que a gente tem essa receita de bolo? Para que eu consiga reutilizar essa receita de bolo, para que eu consiga passar ela para outras pessoas, é necessário executar um build. Então eu tenho um build sendo executado, e a partir do momento que eu faço um build de um Dockerfile, esse Dockerfile se transforma numa imagem. E o que é uma imagem? Pense numa imagem como, por exemplo, aquele CD que tínhamos antigamente para formatar um computador. Então eu pegava aquele CD que continha todo o passo a passo para que eu conseguisse instalar o sistema operacional, e com essa imagem
eu colocava, né, o CD dentro de um computador, de um notebook, e aí eu conseguia realizar ali a formatação por conta que toda a configuração estava dentro dessa imagem. Então, todo esse Dockerfile se transforma numa imagem, num executável, e a partir desse executável, dessa imagem, eu consigo colocá-la para executar e criar o meu container. E a partir do momento que eu tenho o meu container ou meus containers em execução, e aqui o ponto de atenção é que eu posso ter um ou mais containers que utilizam a mesma imagem, esse container em execução, no final das contas, vai gerar a minha aplicação React, vai renderizar para mim uma página, 2 páginas, 3 páginas, tudo que a gente está desenvolvendo ali para essa imagem. Então, esse é o fluxo básico do Docker, né? Um Dockerfile que é buildado, esse build vira uma imagem e essa imagem pode executar um ou mais containers. Um outro ponto de atenção aqui é que eu trouxe aqui em forma de desenho, né? Mas é que a imagem é o conjunto das instruções que devem ser realizadas aqui pelo nosso Dockerfile. Então, tudo que deve ser necessário para a aplicação rodar está configurado, está descrito dentro dessa imagem. Por fim, eu disse que essa imagem ela pode ser compartilhada entre outras pessoas. Então, a partir do momento que você tenta executar um container, se essa imagem, por exemplo, ela não existe na sua máquina, por padrão, o Docker vai buscar no Docker Hub, que é a registry, é como se fosse o Git de todas as imagens disponíveis na comunidade, seja ela privada ou pública. Então, você pode fazer um pool de imagens que estão na registry do Docker Hub, ou você pode também fazer um push da sua própria imagem modificada, para que o seu time trabalhe com aquela imagem também. O Docker Hub, né, é a registry, é onde ficam ali armazenadas as imagens que estão disponíveis para o mundo. E existem outras, tá? Da AWS, da Azure, enfim, existem outras registries disponíveis aí. E esse aqui é a imagem simplista, né, de como funciona o Docker a partir do início de uma imagem no seu Dockerfile, a imagem pronta e o container em execução. Podemos entender então que o Docker executa um container de forma isolada e que dentro desse container eu posso executar basicamente qualquer tipo de aplicação. E se pararmos para pensar, o Docker se parece um pouco com as máquinas virtuais. E de certa forma existe uma semelhança entre eles, mas também existem as diferenças. E o Docker vem sendo utilizado justamente por conta dessas diferenças e serem diferenças positivas. E eu vou te explicar a diferença entre Docker e máquina virtual. Bora lá! Máquina virtual ou virtual machine versus Docker. Qual é a diferença, a grande diferença entre eles e por que o Docker tem ganhado um pouco mais do holofote, né? Então, temos aqui o nosso exemplo de aplicação em containers, como é que ele funciona. Vamos dar um zoom nele daqui a pouquinho. E também temos aqui como é que funciona a nossa aplicação utilizando as famosas VMs. Bom, vamos entender um pouquinho mais aqui. Se dermos um zoom nas nossas queridas VMs, nós podemos perceber o seguinte. Eu tenho uma infraestrutura, essa infraestrutura pode ser entendida como sendo o nosso processador, nossa memória RAM, nosso HD, entre outros partes de infra do nosso computador. Um sistema operacional hospedeiro, seja ele um Windows, um Linux ou um macOS. E temos aqui o nosso Hyper-V, né, que é quem faz ali a parte de virtualização de alguma coisa. E o que é essa coisa? Então imagine o seguinte, hoje eu tenho aqui em uso um Windows, vamos supor que eu estou dentro de um Windows, e eu quero por algum motivo rodar um sistema operacional Linux. O que eu faço utilizando uma máquina virtual? Bom, a ideia era basicamente eu baixar um software, seja ele ali um VirtualBox da vida, onde eu pego e crio um sistema operacional dentro do meu sistema operacional. Vamos dizer que esse app 1 é a execução do sistema operacional Linux dentro do meu Windows. E o que acontecia? Para que isso fosse possível, eu tinha que separar um pouco dos recursos disponíveis da minha máquina para eu executar essa máquina virtual. Então, dentro do meu computador, eu criaria um computador novo. E aí, se eu tivesse, por exemplo, 4 GB de memória RAM, eu precisava dar ali para ele 2 GB que seja. Eu precisaria reservar para ele também um pouco de memória dentro do meu HD e também reservar um pouco de processo do meu processador para que isso fosse possível. Isso é um pouco custoso para a máquina, porque eu tinha que tirar de um e colocar no outro. E se eu tenho 2 sistemas operacionais, 3 sistemas operacionais, 4 sistemas operacionais rodando em conjunto, isso começa a ficar um pouco custoso demais para a máquina e acaba ficando muito lento, não é tão escalável.
Então, a ideia das virtual machines era basicamente executar um sistema dentro de outro sistema, compartilhando ali os recursos, né, de forma isolada, vamos dizer assim. Eu precisava reservar aquele espaço para o determinado sistema em execução. Então, basicamente, o que nós tínhamos era o quê? Um sistema hospedeiro. Então, como eu dei o exemplo aqui do nosso Windows, enquanto o Windows estava em execução, ele estaria executando um Node, um React, um Slack ou qualquer outra ferramenta. E aí, dentro do meu computador aqui, eu criaria uma nova máquina virtual, estaria em execução aqui o Linux, por exemplo, e aí eu poderia utilizar qualquer recurso dentro do Linux, seja ele qual for também. Mas essa é a ideia de uma máquina virtual. Agora, quando voltamos aqui para ver um pouco mais do Docker, como é que o Docker funciona, podemos ver uma pequena diferença aqui nessa aba de containers. Vamos entender. Imagine o seguinte, ainda tenho a mesma infraestrutura, então eu tenho uma máquina de 4 GB de RAM com X tanto de HD e eu tenho um sistema operacional hospedeiro. Então vamos pegar mais uma vez aqui o Windows como sistema operacional hospedeiro. Só que ao invés de eu ter um Hyper-V, né, para executar um sistema operacional dentro do meu sistema operacional, eu tenho uma ideia de containers. O que é um container? Para o Docker, um container basicamente é um lugar isolado onde ele vai executar uma aplicação qualquer. Essa aplicação qualquer pode ser descrita como um app. Então eu tenho aqui um app 1, app 2, app 3, app 4. Qual que é a grande diferença lá das máquinas virtuais? Ao invés de eu falar para o Docker que eu tenho que especificar um espaço de memória, um espaço de qualquer coisa da minha infraestrutura e reservar isso para aquela aplicação em execução, eu não preciso fazer isso. O próprio Docker consegue controlar, isso faz com que seja menos custoso para a minha máquina e eu consiga subir diversas aplicações ao mesmo tempo de forma muito mais simples. Por quê? Basta eu subir um container, utilizar esse container, a partir do momento que eu não quero mais esse container, eu derrubo esse container e sigo a minha vida. Porém, ainda existe a ideia de imagens, onde eu consigo reaproveitar os meus containers que foram por algum motivo destruídos. Então, eu consigo compartilhar também essas imagens e consigo sempre que eu quiser fazer cópias dessas imagens e eu posso ter várias delas sendo executadas ao mesmo tempo. Então, no final do dia, eu tenho mais ou menos essa ideia aqui. Então, eu tenho um sistema operacional aqui em execução, seja ele Windows, macOS ou Ubuntu. E aí nosso exemplo estava com o Windows. Eu tenho aqui o React, o Slack e o Node de execução na minha máquina hospedeira, né, no meu sistema operacional hospedeiro. E eu tenho aqui o Docker em execução nessa máquina. E o Docker fica responsável por controlar cada um desses containers que estão em execução. E cada container tem o seu contexto específico de forma isolada com a tecnologia que a gente quiser trabalhar naquele momento. De forma resumida, o Docker então trabalha com um Dockerfile, que gera uma imagem e essa imagem é capaz de executar containers. Essas imagens, por sua vez, podem ser compartilhadas e a ideia é que elas criem containers que trabalhem de forma homogênea entre todo o time de desenvolvimento, evitando conflito de versionamento e de bibliotecas. E se você assistiu até aqui e gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima!